Oi pessoal, um prazer imenso estar novamente aqui com vocês para mais um Microgênios News. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de programação na área educacional. Nós aqui da Microgênios consideramos um tema muito interessante que merece ser um pouco mais explorado e mostrar algumas iniciativas muito legais aí para vocês. Então vamos lá, vamos iniciar. Ok. Num outro vídeo, nós já falamos um pouco sobre como a tecnologia está revolucionando a área de educação, né? Muitas áreas da nossa vida, mas também a parte de educação. Falamos um pouco da parte de computação física, né? De uso de placas na educação, para ensinar os jovens, né, e até mesmo os adultos, mesmo que não sejam da nossa área, né, da nossa área de eletrônica, de tecnologia, de computação, mas para que eles fiquem integrados nesse universo e não sejam simplesmente usuários, né, da tecnologia, possam fazer mais do que isso, possam criar, possam inovar e assim por diante. E hoje em dia uma coisa fundamental para essa questão de possibilitar que as pessoas interajam cada vez mais com a tecnologia, não sejam apenas usuários, é o conhecimento de programação. O conhecimento de programação hoje é fundamental. E existem diversos estudos, né, inclusive quem vai em eventos na área tecnológica, mesmo eventos mais abertos como o Campus Party e assim por diante, já deve ter se deparado com muitos especialistas, com muitas palestras, falando muito a respeito disso e da necessidade num futuro próximo que vai ser de o ensino de computação, de robótica, de coisas assim que interajam mais com a tecnologia, esteja já enraizado mesmo na educação básica, na educação fundamental. Então, é um assunto muito importante e, de certa forma, se a gente pensa como país, como nação, Estado, e quiser ter projeções de mercados futuros, abertura de novos negócios, serviços, vai ser muito importante que o profissional aqui brasileiro do futuro esteja muito bem qualificado para essa área de tecnologia. E programação é uma das áreas fundamentais nesse conhecimento, nesse todo. Tá? Inclusive, é importante a gente sempre ressaltar que, embora o Brasil seja um país em desenvolvimento, não seja aí um país de primeiro mundo, mas existem outros países de desenvolvimento que estão muito à frente do Brasil quando se diz nessa questão de programação, de preparação dos jovens, né, dos futuros profissionais para a área de programação, como, por exemplo, a China, a própria Índia. A Índia hoje responde por uma parcela muito grande de todo o serviço de desenvolvimento de software do mundo, né? E é um mercado que o Brasil poderia estar aí atuando. Diferentemente até da questão de hardware, que hardware é um mercado que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, perdeu muito da cadeia produtiva, né, do produto eletrônico, mas a questão de software não seria um empecilho para a gente entrar competitivamente nesse mercado. Então, eu acredito não só eu, mas muitas pessoas aí do ramo, autoridades, especialistas, que é fundamental, que é uma área que a gente deveria investir muito mais. E, aliado a isso, né, como a gente está falando aqui de programação para crianças e adolescentes, esses últimos dias a gente também teve visto muita repercussão, discussão sobre a nova base curricular nacional que o governo está implantando, né, com os direcionamentos, o que em cada etapa do ensino, no caso agora desse documento foi tirado o ensino médio, ele abrange apenas o ensino fundamental e é um direcionamento de objetivos para o aprendizado. Nós sabemos que o Brasil é um país que tem uma carência muito grande de educação.
Tá? Inclusive, infelizmente, ainda temos um número muito grande de analfabetismo funcional, principalmente. E é lógico que é difícil a gente vir falar de alguma coisa tecnológica entrando num contexto onde muita gente não tem nem a educação básica aqui nesse país. Só que é importante, a gente não pode esquecer desse tipo de coisa, desse tipo de área de educação que vai ser tão importante quanto a língua, quanto as linguagens, quanto a matemática para um futuro muito próximo, um futuro que a gente está dizendo aí em torno de no máximo 10 anos, já vai ter uma necessidade absurda que o profissional, que não só o profissional, né, isso a gente também tem que entender esse ponto, não é apenas o profissional, todas as pessoas vão ter que conhecer um mínimo, assim como hoje em dia a gente não consegue viver numa sociedade sem saber o mínimo de algumas coisas, por exemplo, como matemática, como língua estrangeira, vai ser praticamente inviável. A pessoa vai estar excluída se ela não conhecer pelo menos um pouco de computação. Vai ser muito difícil a vivência dela nesse futuro próximo. Então é importante, e nós que somos da área, que temos algum conhecimento, precisamos sim de alguma forma agir aí como agentes multiplicadores desse conhecimento, apoiadores, e, se for possível, até participar de projetos muito interessantes, ou utilizar esses projetos para estar auxiliando na educação aí das crianças e dos jovens, né, para tentar de alguma forma minimizar essa exclusão digital que possa vir a acontecer nos próximos anos e de modo a preparar o Brasil. A gente tem que pensar nisso, preparar o Brasil, senão daqui a pouco realmente eu não sei nem qual tipo de serviço a gente vai estar prestando aqui nesse país, porque tudo bem, o Brasil é um país forte no ramo agropecuário, mas o ramo agropecuário também está cada vez mais automatizado, não vai ter emprego para todo mundo. Uma área que provavelmente vai ter emprego, vai ter possibilidade de trabalho, essas são as áreas relacionadas com tecnologia. Além disso, eu lembro até quando eu fiz o curso técnico, eu tinha um professor que falava que no futuro todas as áreas de estudo, de conhecimento, seriam relacionadas com a computação. Então, que não existiria mais o curso de medicina, existiria um curso de computação direcionada para medicina, computação direcionada para engenharia, computação direcionada para o direito, e assim por diante. E se a gente pensar, parar um pouquinho para observar, na verdade, faz bastante sentido essa previsão que ele estava fazendo, essa hipótese aí de previsão que ele estava fazendo, porque hoje em dia realmente é muito difícil a gente desempenhar alguma profissão intelectual sem a utilização de computador. E cada vez mais está saindo do âmbito de simplesmente pegar e usar o computador apenas para acessar um e-mail ou para acessar um documento e entrar num ponto onde o computador ele é um aliado seu, é aquilo que a gente inclusive já comentou até naquela dica de livro dos inovadores, né, da questão da inteligência aumentada, que o computador ele permite isso para você. Então, por exemplo, para um médico acessando ferramentas que possam auxiliar ele no diagnóstico, fazendo análise de diversos casos, daí entra aquelas coisas que a gente já conversou, internet das coisas, Big Data e assim por diante. O engenheiro, nós que somos técnicos, engenheiros, tecnólogos, já sabemos o quanto as ferramentas podem nos auxiliar, CADs, planilhas eletrônicas, ferramentas como o MATLAB de cálculos e assim por diante. E, sei lá, também na área de direito, para automatizar os processos, para fazer os envios digitalizados de processos, buscas automatizadas e assim por diante. E se a gente for parar para pensar, o computador e o conhecimento básico de computação, de programação também, e das áreas correlatas, vai ser fundamental, não vai ter como escapar disso. Então, nós precisamos cada vez estar preparando mais cedo as pessoas do futuro, né, os futuros cidadãos, para estar interagindo com esse universo. E com relação a essa parte específica, lógico que computação é uma coisa muito abrangente e a parte de programação é só uma área da computação.
tá bom? Mas é uma área que assusta muito, né? É uma área que assusta muito, principalmente nós, os adultos, né? Porque a gente, eu digo isso de mim mesmo, assim, que não curso técnico, curso superior, não tive muitas disciplinas, não tive muito contato com programação, fui ter depois só realmente no ambiente de trabalho. E é lógico que os primeiros contatos, assim, são um pouco difíceis para a gente conseguir mudar um pouco esse paradigma da nossa mente de forma de trabalhar. E, além disso, tinha uma ilusão, né? Uma falsa impressão de que programação é só para pessoas muito inteligentes ou que têm uma aptidão específica, que não é o caso. E justamente por isso, hoje aqui neste vídeo, eu gostaria de apresentar 2 projetos muito interessantes que não sei se vocês já conhecem, mas deveriam conhecer, acho que é muito importante. Se não conhecem, acho que vale a pena conhecer agora. E que ele serve tanto para vocês mesmos, para nós mesmos, profissionais, já com uma certa idade, aprender, entrar nesses universos de programação, conhecer um pouco mais sobre programação, tomar gosto por programação, como também para utilizar de forma didática, né, de forma a estimular o aprendizado de programação para crianças e adolescentes. Um projeto é um projeto chamado Scratch, que foi um projeto feito no Meet, e o objetivo dele realmente era a parte de ensino de programação para jovens, né, crianças e jovens de 8 a 16 anos, mas que está sendo utilizado para ensino de programação para diversas idades. Inclusive, eu tive um funcionário aqui na Microgênios uns anos atrás, e quando ele entrou numa faculdade na área de informática, né, acho que era sistemas de informação, tinha algumas disciplinas lá de lógica de programação e utilizava esse software. É um software muito legal, um software visual, já está traduzido para diversos idiomas e realmente apresenta os conceitos de programação, de sequência, né, de pensamento, de lógica de programação, de criação de um programa de uma forma bem divertida, bem prática, e que o usuário ele já observa ali os efeitos do que ele está programando no personagem, né? Numa história que ele vai criando por meio da programação. Muito legal. E outro projeto é o projeto Code.org. É um projeto muito interessante. Daí a gente começa a ver a real importância dessa questão de programação. Um projeto lançado nos Estados Unidos, diversas personalidades famosas, não só da área tecnológica, mas de diversas áreas. Tinha vídeos até na época do presidente Barack Obama, falando da importância da programação, porque eles realmente, lá nos Estados Unidos, estão fazendo um esforço, um trabalho muito grande para disseminar e para cada vez mais ter profissionais, para todo mundo estar incluído nessa área de tecnologia. Se os Estados Unidos está engajado nesse tipo de ação, é porque eles sabem da necessidade. E eles sabem que um país só vai ter futuro comercial, futuro tecnológico, se a população desse país estiver engajada, estiver ambientada, estiver dentro deste contexto, não sendo apenas um usuário, né? Que infelizmente é o que a maioria das pessoas ainda são. Tá bom? Nós também, né? Não estou dizendo que nós não somos, nós também somos, temos que cada vez mais estar interagindo com essa área de tecnologia e, se possível, auxiliando aí para que outras pessoas também possam entrar. Vamos dar uma olhadinha então nesses projetos, que são bem interessantes. Então aqui o site do projeto Scratch, tá? scratch.meet.edu. Depois eu vou colocar todas as referências aí, tanto no blog, né, para quem está vendo esse vídeo pelo blog da Microgênios, ou lá na descrição do vídeo no YouTube, quem está assistindo diretamente no YouTube. Quem está assistindo diretamente no YouTube, lembro sempre de estar aí se inscrevendo no nosso canal, dando um curtir aí no nosso vídeo, que isso aí sempre nos ajuda bastante, tá bom?
Então, inclusive, vocês podem ver que ele já está aqui traduzido, tá em português, ele já está traduzido para mais de 40 idiomas. Você pode instalar no computador, ou você também pode utilizar na versão web. Para instalar no computador também é multiplataforma, pode ser utilizado em qualquer plataforma aí. E é muito bacana. Então, inclusive tem tutoriais aqui, né? Tutoriais interativos que vão explicando para você tudo o que você precisa saber para como começar a programar. Isso daqui você pode ir replicando, pode ir utilizando isso daqui para dar aulas, né? Se você é um professor, independente do nível de escola, né, de alunos que você vai dar aula. Como eu falei, esse software aqui, quando foi desenvolvido, foi pensado em crianças a partir de 8 anos, já poderiam estar utilizando. E ele vai dando dicas aqui. Então, para fazer o bichinho descer, ele vai falando, olha lá, comece a se mover. Daí vamos dar uma olhadinha, então, como fazer isso. Daí ele fala, olha lá, pegue o movimento e coloque o movimento aqui na área de edição do código. Então, eu vou lá, pego o movimento, coloco aqui na edição. Beleza. Vamos adicionar agora um som. Daí ele vai lá, som, daí você pega lá, aqui um toque do tambor, por exemplo, e coloca lá o toque do tambor. Daí ele fala para mover novamente. Então, vamos lá, vamos novamente mover aqui. Vamos pegar de novo aqui um outro. Vamos mudar aqui a configuração, como ele fala. Agora vamos inserir um laço de repetição. Então ele vai lá, aqui, ó, controle, repita. Olha lá, vamos colocar aqui o laço de repetição, olha lá, que bacana. Ótimo. Agora vamos colocar um quadrinho, aqueles balãozinhos de fala do personagem. Então, vamos lá. Aparência. Vamos clicar aqui. Escrever aqui. Agora vamos colocar para começar. Daí vai lá em eventos. Daí vamos lá. Quando clicar na bandeirinha, ele vai começar a dança do personagem. Então, feito isso, olha lá. Tá? Então, de uma forma bastante lúdica, o programa ele tem muito conteúdo, tá, pessoal? Isso daqui né, só estou fazendo uma demonstração para você, não sou profundo conhecedor dessa ferramenta aqui também, achei uma ferramenta muito bacana, estou apenas mostrando para vocês como é fácil e como tem ferramentas hoje em dia para facilitar, para quem não conhece, quem tem algum receio de entrar nessa área de programação. Olha que bacana, tem muita ferramenta legal que facilita bastante aí essa entrada. E isso daqui também pode servir muito bem para a área educacional. Eu estou utilizando aqui o sistema web conectado na internet, mas se por acaso onde você for dar um curso, dar aula, não tenha a versão web, né, não tem acesso à internet, não tem problema, existem as versões de instalar o software que você pode instalar, né, no seu computador ou nos computadores que porventura possa ter na escola, na instituição de ensino. Eu sei que hoje em dia ainda é complicado essa questão de computadores, principalmente nas escolas públicas aqui do Brasil, né? Sabemos dessas limitações, mas o aluno também pode instalar na casa dele, é de graça. Tá? Então, é uma ferramenta, foi uma iniciativa muito interessante, muito bacana, para dar um startup, um pontapé inicial nessa parte de programação. Outro projeto muito legal é o projeto Code.org, que foi como eu comentei lá com vocês. Então, é um projeto muito interessante, um projeto
como eu falei, diversas personalidades aí dos Estados Unidos participaram. Eles realmente estão engajados em diminuir esse ponto da exclusão digital, colocar cada vez mais, despertar o interesse cada vez mais cedo e cada vez em mais pessoas para o aprendizado de programação, para posteriormente essas pessoas, caso elas realmente gostem, se interessem, entrem então nessa área, atuem nessa área, tenham profissões relacionadas a essa área, empreendam com esse conhecimento, tá? Então eu achei muito interessante, achei bem legal de mostrar aqui para vocês. Então tem diversas iniciativas, diversos projetos aqui aglutinados, né, onde você pode aprender programação mesmo, ou desde o mais simples com blocos, né, igual muito parecido ali com o Scratch, ou até com código mesmo, aprender linguagens de programação, tá bom? Por exemplo aqui, então, você pode escolher aqui por onde começar, então tem diversas possibilidades para você iniciar. E, por exemplo, um dos mais antigos é esse daqui, que utiliza os personagens do Angry Birds. Então já estou com ele aqui, só para mostrar para vocês. Também mais ou menos o mesmo procedimento. Então, o pássaro lá do Angry Birds tem que destruir lá o porquinho, e aqui você vai mandar ele seguir, né, a trajetória com os blocos aqui de comandos para chegar até a posição onde está o porquinho verde. Tá? Então vamos lá, avance. Vamos colocar aqui de novo avance. Quantos quadradinhos tem? Quantas posições tem para ele cair em cima aqui do porquinho? 1, 2. Avance 2 vezes. Beleza, ele vai cair lá em cima do porquinho. Eu já vou mostrar aqui a execução. Só antes vou mostrar aqui para vocês que também por trás, aqui no caso dessa plataforma, está todo o desenvolvimento em JavaScript, e eles também vão mostrando aqui os trechos de código que você for utilizando, as funções aqui, os métodos que você for utilizando. E clicando aqui em executar, daí ele executa e dá lá né, e você vai aumentando os desafios. Então, uma coisa muito interessante desse tipo de plataforma, né, aqui, por exemplo, é aquela coisa de gamificação que o pessoal tem falado muito na área de educação hoje em dia, que é colocar uma metodologia de aprendizado parecida, semelhante a uma metodologia uma metodologia de jogo, né, de jogo de videogame, onde os desafios eles vão sendo implementados com um aumento de nível gradual, com desafios finais, né, em cada fase, com bonificações, né? Então tudo isso vai estimulando muito o aprendizado, né, seja ele qual for, e também o aprendizado aqui na área de computação, de programação. Tá bom? Então, esses eram 2 projetos que eu gostaria de apresentar para vocês, né, discutindo todo esse contexto de programação para crianças e adolescentes. Quem tiver oportunidade, eu acho seria muito interessante ser um multiplicador, auxiliar aí na divulgação, utilizar essas ferramentas, se tiverem professores aí assistindo esse vídeo, né, e não conheciam essas ferramentas, são todas gratuitas, tanto você quanto os alunos podem utilizar livremente. Então eu achei muito interessante, muito bacana, era um tema que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Depois vou colocar aí todas as descrições, tudo certo, todas as referências, links, tudo direitinho, tanto na página do blog, quanto lá na descrição do vídeo lá no YouTube, tá bom? Sempre fazendo o que a gente no finalzinho aqui faz, né? Alguns anúncios, algumas divulgações da Microgênios. Não deixem de conhecer o blog da Microgênios, onde tem sempre mais detalhes, links referentes aos temas que eu abordo aqui nos vídeos. Tem outros materiais que muitas vezes a gente não consegue nem divulgar aqui no Microgênios News, tá bom? Então toda semana tem uma dica de leitura, tem a série Primeiros Passos, né, que está falando sobre diversos assuntos, então já começou lá falando um pouquinho sobre Arduino, agora estou iniciando já uma outra sequência de artigos sobre
sobre o software Eagle, de placa de circuito impresso, o de Arduino também vai continuar, certo? E então a gente vai colocando todos esses artigos, esses vídeos aqui linkados no blog da Microgênios. Tem as dicas de leitura também, tá bom? Então não deixem de conhecer lá na página principal da Microgênios, é só clicar aqui em blog para vocês terem acesso. O portal de membros da Microgênios continua aí em promoção durante este mês de abril, então não percam a oportunidade de fazerem a sua assinatura anual. Neste mês de abril teremos conteúdos novos, tá? Então vai ser bem legal aí, como eu falei, nosso objetivo é colocar conteúdo novo todo mês aqui desse ano de 2017 no portal de membros da Microgênios. Então, quem não conhece, quer conhecer, acessa, conhece todos os cursos aqui disponíveis. Tem cursos aí para todas as áreas, para todos os níveis do pessoal que está aprendendo a parte de microcontroladores. Então tem desde o básico, falando, por exemplo, lógica de programação, Arduino, linguagem C para sistemas embarcados e até projetos avançados aí. A gente vai se dedicar bastante aí nos próximos cursos, focar em projetos. Vai ser muito legal. Tem o professor, um dos professores, né, o Daniel Quispe, o engenheiro Daniel Quispe, que é nosso parceiro, já preparou um material muito legal de uma aplicação completa que vai envolver tudo, eletrônica analógica, microcontrolador, sistema no computador, vai ser muito legal, ele baseado em um projeto real que ele fez, né, tanto para o laboratório dele como para clientes dele, vai ser muito legal. Aguardem que aí nesse mês de abril nós vamos ter esse treinamento, além de alguns outros materiais no portal de membros. Lembrando também, recentemente eu fiz um bate-papo sobre projeto de placa de circuito impresso e sobre as novidades do CAD Eagle. Está disponível aqui na íntegra o bate-papo no site cadeagle.com.br, podem acessar lá e assistir, eu comento bastante, respondo algumas dúvidas aí do pessoal. Temos ainda vagas para o curso presencial de desenvolvimento de projetos de placa de circuito impresso, que vai ocorrer agora também nesse mês de abril. Então, quem ainda está interessado, entre em contato com a gente, está com preço bem especial. E por último, falar de um canal da Microgênios, que eu não divulguei muito nesses últimos vídeos, é o canal cursodemicrocontrolador.com.br, um canal também de muito conteúdo, muito legal. Aqui basta se cadastrar e você vai ter acesso aí a bastante material, conteúdos bem interessantes do professor Fernando, abordando a parte de linguagem de programação, microcontrolador SPIC e todos que estiverem aqui na lista, além de estarem recebendo esses materiais exclusivos aí de cortesia da Microgênios do professor Fernando, também quando for lançado a próxima turma do curso de formação, né, que a gente chama curso de formação de programadores especialistas em microcontroladores PIC, você também vai ser avisado aí com antecedência, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, a audiência de vocês, como eu comentei, quem gostou, dá like aí no vídeo, se inscrevam aí no nosso canal, acessem as nossas outras redes sociais, como por exemplo o Twitter, o Facebook, até porque em breve a gente vai fazer uns projetos bem interessantes, aí uns bônus bem legais para o pessoal que for assinante aí do nosso canal do YouTube ou das nossas redes sociais, então vai ser bem legal. E é isso. Até o próximo vídeo. Agradeço muito aí a atenção de vocês.